Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou trazer para vocês a solução de um problema do Cefet Mineiro, uma situação envolvendo regra de 3 composta. Nosso problema diz que em uma empresa, 10 funcionários produzem 150 peças em 30 dias úteis. E aí o problema nos pergunta qual é o número de funcionários que essa empresa vai precisar para produzir 200 peças em 20 dias úteis. Então aqui a gente tem aquela típica situação, que a gente já se habituou, acredito que a maioria já conhece, que é o problema de regra de 3 composta, onde a gente tem 3 grandezas e que são de alguma forma aí, ou diretamente ou inversamente proporcionais. Existem várias formas de a gente resolver um problema como esse, diferente dos problemas de regra de 3 simples, que geralmente tem apenas uma ou duas maneiras de serem resolvidos. Os problemas de regra de 3 composta podem ser resolvidos de 3, 4, 5 maneiras diferentes. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês duas maneiras legais de a gente resolver isso. Na primeira a gente vai tirar aqui as grandezas, vejam só. Eu tenho a grandeza funcionários, depois eu tenho a grandeza peças, Grandeza é tudo aquilo que a gente consegue medir ou contar no nosso problema. Nesse problema específico a gente conta os funcionários, as peças e os dias úteis, Porque esses funcionários produzem peças e trabalham uma certa quantidade de dias úteis. Nosso problema diz que 10 funcionários, observa aí, 10 funcionários produzem 150 peças aqui, e para isso eles gastam 30 dias úteis. Então, em 30 dias. Ele pergunta o número de funcionários, ou seja, ele quer saber quanto é esse número aqui, embaixo do 10. Quantos funcionários? Vamos dizer que é X. São necessários para produzir 200 peças em 20 dias úteis. Então, esse número aqui, 20. E aqui a primeira maneira que eu vou mostrar para vocês, vamos separar aqui esse espaço, é a seguinte. A gente vai tomar uma dessas 3 grandezas, funcionários, peças ou dias, qualquer uma das 3, como referência. Por facilidade e por questão de organização, eu vou escolher a grandeza funcionários como minha referência. Então essa daqui vai ser a minha referência, então vou colocar aqui um sinalzinho de mais para indicar que ela é uma referência. Bom, eu estou escolhendo essa porque é a que está com a variável, tá certo? Eu poderia escolher qualquer outra, mas como eu disse, como essa é a que está com a variável, eu estou escolhendo ela. Agora a gente vai ver a relação de proporcionalidade dessa com as outras. E a relação é a seguinte, Quanto mais funcionários, aqui eu já tenho mais, nos funcionários, Quanto mais funcionários, mais peças eles vão produzir, certo? Então, quanto mais funcionários, mais peças eles produzem. Isso significa que essas duas grandezas, funcionários e peças, são diretamente proporcionais. Então, quanto mais funcionários, mais peças. E também, quanto mais funcionários, menos dias eles gastam para produzir essas peças. É importante que a gente tenha essa noção. Então, mais funcionários, mais peças, mais funcionários, menos dias eles gastam. Então, essas grandezas são inversamente proporcionais. Eu vou colocar aqui um menos que possa nos orientar na construção. Agora, nós fazemos o seguinte, Aqui nós vamos deixar nessa razão, Já que as situações de regra de 3, elas são resolvidas com razões. Nessa primeira razão, a gente deixa a nossa referência. E aqui na segunda, a gente coloca as outras, No segundo lado da igualdade, a gente coloca as outras razões, ordenando o que for necessário. Assim, na primeira, eu mantenho 10 sobre x. Na segunda, eu vou manter 150 sobre 200, que é a minha outra razão ali, a razão para as peças. E aqui, observe que eu tenho um sinal oposto, então eu vou inverter essa razão. Essa razão 30 sobre 20 vai ficar 20 sobre 30,
porque eu tenho uma situação que não é diretamente proporcional, né? Funcionários e dias são inversamente proporcionais, por isso que esse menos está aqui, então eu inverto. Bom, aqui a gente vai simplificar e resolver, bem simples, tá? Então cancelo esse zero, ó, com esse, cancelo esse zero também com esse, e vamos ver o que sobrou aqui. Sobrou o seguinte, 10 sobre x igual, bom, vou multiplicar o que sobrou, olha lá, 15 vezes 2 aqui, ó, dá 30, né? 20 vezes 3 aqui dá 60, né? Então, vou matar esse zero ainda aqui, ó, do 30 com 60. Vou apagar uma marquinha que ficou aqui, né? Aqui e aqui, da multiplicação, para a gente ficar com a conta menos poluída. E vamos para o nosso resultado. Aqui é só a gente multiplicar cruzado, né? 3 vezes x dá 3x. 10 vezes 6 dá 60. Então, x vai ser 60 dividido por 3. Tá bom? 60, esse 60 aqui, ó. Dividido por esse 3 aqui. Fechou? Então, 60 dividido por 3 dá 20. Então, a empresa vai precisar, né, de 20 funcionários aí para fazer essas peças, tá bom? Então, aqui a nossa resposta, já sabemos, é a alternativa B. Mas eu poderia pensar nisso daqui de outra forma, tá? Eu quero mostrar uma outra solução aí para vocês, que vocês possam também conseguir compreender, né? Esse jeito que está resolvido aqui é o que eu considero mais simples e o mais fácil de você pensar. Mas você poderia pensar isso daqui de outra maneira. Veja só. O que é que a gente produz nesse problema, tá? Quando a gente pega essa situação que a gente vai resolver, o que é que a gente está produzindo? Os funcionários, por vários dias, o que é que eles produzem? Eles produzem peças. Então, a gente poderia pensar que peças é o resultado do trabalho desses funcionários. Então, na verdade, o que é que acontece aqui? E é importante que a gente pense. As peças, vamos escrever isso daqui em caixa alta. As peças são o resultado do trabalho dos funcionários, certo? Vamos deixar abreviado. Nos dias. Então, isso daqui é muito fácil de você entender pelo seguinte, ó. Quanto mais funcionários, mais peças, percebe? E quanto mais dias, também mais peças. Então é óbvio que peças é uma grandeza que é diretamente proporcional tanto à quantidade de funcionários como à quantidade de dias. Quanto mais peças, mais funcionários, ou quanto mais funcionários, mais peças. E quanto mais dias de trabalho, também mais peças. Então, na verdade, a gente poderia perceber isso daqui sem se preocupar muito e perceber que os funcionários vezes os dias, eles produzem peças. Então, eu só encaixaria as minhas grandezas aqui, tá? Então, pegaria as razões, né, os números que formam a grandeza peças, os números que formam a grandeza funcionários e os números que formam a grandeza dias. Pronto, encaixei aqui, eu vou conseguir resolver esse problema. E é isso que a gente vai fazer a partir de agora. Então, na primeira parte de peças 150, na segunda parte 200. Na primeira parte de funcionários 10, na segunda, que eu quero descobrir. Na primeira parte de dias 30, na segunda 20. E vamos resolver esse negocinho aqui, tá bom? Então, vamos começar fazendo simplificações aqui. Então, eu posso cancelar esse zero com esse, tá bom? Aqui no 30 e no 20. E a gente vai ter o seguinte, 150 sobre 200 igual. Aí ali a gente vai multiplicar, tá? Deixar uma fração só. 10 vezes 3 aqui, ó, é 30. E x vezes 2 é 2x.
Bom, eu deveria ter cortado esse 0 do 150, né? Com esse do 200 já teria deixado isso daqui mais fácil, tá bom? Mas não fiz isso, então vamos lá. Vamos simplificar mais isso daqui. Eu vou deixar ainda 15 sobre 20 aqui, ó. E para facilitar a minha vida ali do outro lado, eu vou dividir 30 por 2, que vai dar 15. Então vai ficar 15 sobre x, beleza? E aqui, veja como ficou bem simples, porque eu tenho um 15 no numerador e outro 15 no outro numerador. Eu vou até passar uma caneta de outra cor aqui para a gente compreender. Então, o que é que eu estou dizendo? Que eu posso cancelar esse 15 com esse 15. E o que é que sobrou? Sobrou x igual a 20, né? 20 igual a x. Então, aqui, x, né? O meu x aí é igual a 20 funcionários. E desse jeito, né? Não sei se você consegue perceber, mas eu preciso me preocupar um pouco menos com a ideia de as grandezas serem diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais, desde que eu entenda como é que funciona a estrutura, né? Desde que eu perceba que peças é o resultado do trabalho dos funcionários vezes os dias. Tudo certo? Bom, gente, é isso, tá? Era esse o vídeo que eu queria trazer aí para vocês. Espero que vocês tenham conseguido compreender a solução. Se você gostou dessa solução, se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreve no canal para dar aquela força e a gente se encontra um pouquinho mais adiante. Valeu, um abraço.